Se você tem 50 anos ou mais, treine todos os dias essa rotina para a liberdade articular e mobilidade de todo o corpo, de todas as articulações. Sou Roland Lifscherbach e sou especialista em exercícios contra dores há 40 anos. Semanalmente, 9,5 milhões de pessoas treinam com nossos exercícios. O ideal é fazer junto agora mesmo e praticar todos os dias por 7 dias. E depois de 7 dias, você não vai mais se reconhecer, vai se sentir diferente. Experimente de verdade. Vamos começar com o primeiro exercício. Você pode sentar em uma cadeira, no sofá ou sentar sobre os calcanhares. O importante é que você esteja confortável e mantenha as costas o mais retas possível. Vamos começar com o pescoço. Toda essa região aqui em cima também afeta os ombros. Puxe seu braço esquerdo para baixo para que o ombro esquerdo fique bem baixo e gire a cabeça 45 graus para a esquerda. Leve a mão direita por cima da cabeça um pouco para trás e puxe a têmpora direita em direção ao joelho direito. Você sentirá uma forte tensão na parte de trás do pescoço, lado esquerdo. Agora vamos trabalhar no que chamamos de cordão da enxaqueca. Esse exercício também ajuda na enxaqueca. Na maioria das vezes você pode obter alívio. Continue puxando. E agora procure uma intensidade que ainda seja confortável. Muitos acabam ali. Espere um pouco, então você percebe como tudo vai cedendo e a intensidade diminui, e aí você aprofunda mais o alongamento. Mantenha as costas bem retas, puxe sempre conscientemente o braço esquerdo para baixo, aí você vai perceber que o alongamento aumenta na hora. E vá respirando cada vez mais fundo nesse alongamento, sem curvar a parte superior das costas. Mantenha-se bem reto. E agora precisamos fortalecer aquilo que alongamos, mantendo a posição de alongamento. Agora você puxa a cabeça para cima, para trás e para a esquerda, mas mantenha a cabeça firme. Isso é chamado de contração isométrica. Depois você relaxa e vá mais fundo no alongamento. E você faz de novo, puxe para trás, cima e esquerda. Relaxe e vá mais fundo no alongamento. E de novo, puxe para trás, para cima e para a esquerda. Relaxe e vá mais fundo no alongamento. Depois, solte e vamos alongar ativamente de novo. Ou seja, sua têmpora direita deve, com a força do próprio pescoço, ir lá embaixo em direção ao joelho direito. E puxe bem, puxe mais um pouco, e mais um pouquinho. E agora estão sendo escritos programas no cérebro. Porque agora vamos transferir o que alongamos para um movimento que você consegue fazer. E mais um pouco. E então você se levanta e você já percebe que o lado esquerdo está diferente do direito. Vamos fazer o mesmo do lado direito agora. Abaixe o ombro direito e mantenha-se reto. Vire a cabeça 45 graus para a direita. A mão esquerda passa por cima da cabeça um pouco para trás. E agora você puxa a cabeça para frente e para baixo à esquerda. Ombro direito para baixo. E você sente o alongamento na parte de trás do pescoço, do lado direito. Mantenha a região das costas bem reta. Respire fundo, inspire e expire. Vai entrando mais no alongamento. Busque a intensidade, o limite entre conforto e dor suportável. Se você está fazendo isso assim pela primeira vez, provavelmente pode ir ficando cada vez mais corajoso. Não pare quando começar a doer. Pare quando começar a doer de forma negativa. A dor positiva é necessária para alcançarmos um bom resultado no exercício. Mantenha-se bem reto e continue puxando. E agora vem o nosso treino de força. A cabeça se move para trás, para cima e para a direita. Lembre-se, mais de 50 músculos não podem ser perdidos, por isso precisamos de fortalecimento. Relaxe e continue puxando para dentro. E contraia novamente.
Relaxe e continue puxando para dentro. E quanto mais você contrai, mais força você desenvolve. E só alongar já deixa os músculos mais fortes e os ativa, mas fortalecer lá dentro é ainda mais eficaz. Você pode combinar isso facilmente com seu outro treino de força, caso já faça um. E a têmpora esquerda vai em direção ao joelho esquerdo. O corpo permanece bem reto. E você puxa a cabeça cada vez mais nessa direção. Ok, você sai, vira para a esquerda. Você vai para o alongamento de antes e faz o movimento contrário. E desce e sobe de novo e vai para o outro lado. Têmpora para baixo à esquerda e para cima à direita. Mobilize tudo isso. E mais um pouco. E saia. E agora vamos levar os braços para frente. E se você tiver, pegue nossa faixa de exercícios ou um cinto, né? Obrigado. E coloque a faixa ao redor dos cotovelos, porque isso os mantém esticados. E isso é importante para o exercício. Se você não tiver nada agora para praticar, então pratique sem a faixa ou sem o cinto. Mas preste atenção para manter os cotovelos completamente esticados. As coxas ficam na posição vertical. E a parte superior do seu externo vai descendo cada vez mais para baixo. E vá respirando cada vez mais profundamente. Isso puxa dos ombros até os braços. Isso puxa descendo pelas costas ao longo da coluna. Não desça com a barriga, desça com o osso do peito. É importante para você conseguir o alongamento correto. Aí você percebe que os braços vão ficando cada vez mais esticados na região dos ombros. Continue indo cada vez mais fundo. E então você empurra o chão com as mãos. Agora também vamos colocar força novamente no músculo alongado. Relaxe e perceba que pode ir ainda mais fundo. Sim, nós fortalecemos o músculo e ao mesmo tempo conseguimos ir muito mais fundo no alongamento. E de novo, você faz força contra de novo. Você relaxa e vai mais para baixo. E então você sai devagar. E puxa os braços bem para cima de novo. Puxe bem para cima. Mantenha as costas retas. E puxe, puxe, puxe ativamente. Programas são criados e os músculos se comunicam. Agora vamos repetir para soltar ainda mais o ombro. Mas para trás. Agora existem duas variações. Se você consegue sentar sobre os calcanhares, então permaneça sentado sobre eles. Caso contrário, sente-se de forma confortável e coloque os pés para frente. E então você pega o cinto ou a alça. E ela garante que os braços não se abram. E você vai cada vez mais com os pulsos, com as mãos para trás. E aí você percebe que puxa aqui na frente do peito, na frente do ombro, talvez até dentro do ombro. Também é um exercício totalmente libertador para as articulações dos ombros. Espere sempre, até que vá diminuindo lentamente. E então você pode voltar a aprofundar o alongamento. E respire fundo. Os cotovelos totalmente estendidos, o peito o mais aberto possível. E vá indo mais fundo. E você já imagina, agora vem de novo a força. Você empurra as mãos contra o chão, nada mais no corpo se move. Só as mãos pressionam o chão. Você relaxa e vai mais fundo no alongamento. E mais uma vez, você pressiona contra o chão. Pressione bem forte, relaxe. Vá mais fundo no alongamento. E mais uma vez, pressione.
Pressione ainda mais, pressione ainda mais. Relaxe, vá mais fundo no alongamento. E então você sobe, fique reto e puxe novamente, ativamente, os braços para trás. Puxe de verdade. E então levantamos os braços para frente, mobilizamos tudo. E para trás. E de novo para cima. E quando você descer, gire a mão para fora. E puxe para trás. E então gire de volta. E puxe de novo para cima. E mais uma vez para trás e mais uma vez para cima. Sinta aí. Vamos liberar as articulações. Sente algo? Agora é a vez do quadril. Por favor, sente-se no colchonete. Agora posicione a canela direita atravessada à sua frente. 90 graus na articulação do joelho. A mão direita em algum lugar ao lado do joelho direito. A perna esquerda o mais para trás possível. E então você tenta trazer o osso do quadril esquerdo até o calcanhar direito. E aí você percebe, isso puxa bastante. Sempre que sentir puxar, estamos fazendo algo por nós mesmos. Isso é o mais importante. Continue pressionando para o outro lado. O corpo deve ficar cada vez mais reto, sempre indo para trás. E vai entrando aos poucos com a respiração. Este exercício é muito bom para liberar as articulações do quadril, porque isso agora é praticamente 2 alongamentos em um. Rechte Hüfte, linke Leiste. E depois com a outra perna exatamente ao contrário. Você pode sentir dor muscular por isso. Dor muscular é sempre bom, porque mostra que você trabalhou uma área onde células musculares adormecidas foram reativadas, voltaram à vida. Continue indo cada vez mais fundo. Primeiro, alongue-se bem. E agora, no alongamento que você alcançou, precisa colocar força. O pé direito empurra. O joelho esquerdo empurra para baixo. Ambos empurram para baixo com máxima força. Relaxe de novo. Agora perceba que pode mover seu tronco um pouco mais à esquerda e para trás. E de novo. Pé direito, joelho esquerdo. Relaxa. Vai mais fundo. E mesmo que você não vá tão fundo nessa posição, faça isso todo dia. E você vai perceber que a cada dia vai conseguir ir mais longe. É assim que o treino funciona. Que vai ficando cada vez mais flexível. Cada vez com mais mobilidade. O pé direito empurra, o joelho esquerdo empurra, relaxe e vá mais fundo. E agora, mais uma vez, o alongamento ativo, ou seja, você tenta segurar enquanto alivia a mão direita. Tente segurar para não deixar o corpo afundar, mas isso é quase impossível. É quase impossível, só a tensão já faz muita diferença. Agora vá para o outro lado. A canela esquerda fica atravessada à sua frente. 90 graus no joelho esquerdo. Leve a perna direita para trás. E empurre-se com a mão esquerda, levantando o tronco para cima, ou seja, para trás ou para a direita. E aí também, primeiro, aumente bem o alongamento. Respire profundamente, expire profundamente. Primeiro, apenas faça com que o que está encurtado comece a ceder. E o corpo é tão incrivelmente bem feito, tão inteligente, que quando percebe que você está puxando os músculos, ele os alonga, ele cede. E claro que isso é só um efeito temporário, mas se isso for repetido várias vezes, vai entrando cada vez mais no corpo todo, nos músculos, e eles acabam ficando assim permanentemente. É assim que o corpo funciona. Respire fundo e expire profundamente. Continue aumentando o alongamento. Perceba onde está puxando, pois é ali que você ficará mais relaxado. E agora pressione com o pé esquerdo para baixo, o mais forte que puder. Tente colocar o máximo de força possível, mesmo que você quase não tenha força aí. Tente colocar o máximo de força possível. E com o joelho direito, faça o mesmo.
Empurre para baixo. Empurre ao máximo para baixo. Relaxe e aumente o alongamento, empurrando-se ainda mais para cima e para trás com o braço esquerdo. E mais uma vez. Pé esquerdo, joelho direito. Pé esquerdo, joelho direito. E relaxe, solte e aprofunde mais. E mais uma vez. Pé direito não, pé esquerdo e joelho direito. E relaxe e aprofunde mais. Depois, alivie a mão esquerda. Mas tente segurar com o tronco. Tente manter o tronco sem se apoiar. Claro que isso não é possível, mas esse é o treino. E relaxe novamente. Traga sua perna direita para frente. Deite-se de costas por um instante. Estique as pernas, dobre o joelho direito em 90 graus e puxe para trás. Depois, apoie e puxe a outra perna para trás. E uma segunda vez aqui. E uma segunda vez à esquerda. E uma terceira vez à direita. E uma terceira vez à esquerda. E saia de novo. Fique um pouco à vontade. E agora vamos soltar o joelho e o quadril novamente. Então agora mais o joelho e o quadril de novo, pois já estava envolvido antes. O quadril é uma das articulações mais importantes na região central do corpo. Por isso, nunca é demais fazer algo por ele. Olha, eu coloquei a parte inferior da minha perna direita assim. E agora você aproxima o bumbum o máximo possível dela. Se você conseguir chegar perto, fique assim. Mas pode ser que você só consiga chegar até aqui, por exemplo. Então fique assim. Abaixe o tornozelo. Deixe o bumbum o mais próximo possível. Se consigo chegar perto, fico nessa posição, se não, fico na outra. E então o tronco volta. Mas não leve o tronco para trás acima da pelve. Em vez disso, leve a pelve junto. Incline a pelve junto e aí você sente uma tensão total aqui. Isso libera o joelho, isso libera o quadril. Isso libera a parte inferior das costas. Aproveite isso. Eu quase diria que é um exercício mágico. Porque com um exercício traz tanto alívio. Isso é realmente mágico. Mas é pura mecânica. Não tem nada a ver com mágica. É pura mecânica com um efeito totalmente incrível. Isso, continue indo mais para trás. Respirar. E agora você pressiona com o pé direito o mais forte possível contra o chão para fortalecer. Você pode usar força máxima. Use força máxima, relaxe. E um pouco mais para dentro. E mais uma vez, use força, aperte bem forte. Relaxe, mais para dentro. Lembre-se, precisamos de força. Quanto mais velhos ficamos, mais precisamos, porque os músculos vão enfraquecendo cada vez mais. E é por isso que a gente impede isso. E então até invertemos o efeito. Tentamos ganhar massa muscular. E isso pode ajudar. Relaxa. Depois vá mais para dentro de novo. E agora vamos rapidamente para o lado esquerdo. E vamos dobrar o joelho para frente. E depois para trás de novo, mais uma vez para frente. E de novo para trás. O máximo possível para trás. E mais uma vez. Para também concluir a parte ativa. Assim. Porque, no final das contas, é para isso que fazemos o alongamento. Para que possamos nos mover ativamente nessas posições. Agora repita no lado esquerdo. O glúteo esquerdo o mais próximo possível do calcanhar. E então, se for possível para você, leve também o tronco. Se não der, deixe o tronco de fora. Tudo o que você fizer está ótimo. O que você ainda não faz, pode fazer depois. Você decidiu fazer isso agora por 7 dias. Espero que sim. Aprofunde cada vez mais o alongamento. Inspire profundamente, expire profundamente. Continue indo mais fundo. Não arqueie as costas, tente. Leve a pelve junto e o truque é puxar o umbigo para trás. Aí você percebe imediatamente que aqui tem muito mais tensão. E a tensão ali é muito boa, sabe? Eu disse que seu joelho vai ficar mais solto, seu quadril vai ficar mais solto e sua lombar vai ficar mais solta.
E então você também pressiona o pé esquerdo o mais forte possível contra o chão. Pressiona bem forte contra o chão. Relaxa, vai mais fundo. Mais uma vez você pressiona contra o chão. Relaxa e vai mais fundo. E de novo você está pressionando contra o chão. Pressiona bem forte, o mais forte que conseguir. Relaxa e vai mais fundo. E agora você vai para o lado direito. Dobre sua perna esquerda e leve o joelho para trás e para frente. E de novo para trás, puxe bem para trás e leve o calcanhar até o glúteo. E de novo para frente e puxe novamente para trás. E puxe para frente e para trás. E puxe para frente e para trás. E para frente. E a gente se vira e trabalha mais um pouco a mobilidade. Perna direita esticada, puxe para frente. Dobre E com a perna dobrada, leve para trás. E novamente, estique, incline para frente e para cima e depois para trás. E mais uma vez, agora trabalhe a mobilidade. Trabalhe a mobilidade. Para frente e para trás. E vamos fazer o mesmo do outro lado. Deite-se do lado direito. Estique sua perna esquerda e puxe-a para frente e para cima. Dobre e puxe para trás. De novo, puxe para frente e para cima. Dobre e leve para trás. E de novo, puxe para cima. Dobre para trás. Maravilha. Você fez muito bem. Perceba por um instante como seu corpo está. Agora vamos até a parede. E na parede colocamos uma perna para trás. Se você tiver um apoio para o joelho, pode usar também. Estou escorregando. Vou para lá. Deve ser um lugar que não escorregue. Estique completamente o joelho e agora você vai aprofundando o alongamento, dobrando a perna esquerda. Atenção para o pé direito não ficar virado para fora. Esse exercício costuma ser feito errado. Assim, o efeito é muito menor. Você precisa manter o pé completamente reto. E, na verdade, o meio do pé, que é meio cônico, o meio do pé deve ficar perpendicular à parede. Assim, você pega exatamente o feixe que está mais encurtado, que é o que queremos alongar. E vai entrando cada vez mais nesse alongamento. Inspire fundo e expire fundo. Mantenha o joelho estendido. O corpo tende a dobrar, então afaste-se um pouco, estique de novo e retorne à posição. Aí você percebe, a perna não estava totalmente estendida. E agora vamos colocar a força aqui também. Empurre a parte da frente do seu pé direito para baixo contra o chão e, ao mesmo tempo, estenda o joelho. E preste atenção para que o calcanhar não saia do chão. E então pressione com bastante força. Depois relaxe novamente. E continue indo mais fundo. E de novo, você pressiona contra o chão. Pressione bem forte contra o chão. Força nos músculos alongados. Esse é o segredo. Relaxe e continue indo mais fundo, porque a gente não quer ser um carvalho, mas também não queremos ser só um bambu. Queremos ser um bambu carvalho. Sim, queremos ter a flexibilidade e queremos ter a força. E então, por exemplo, se você cair, se o corpo for sobrecarregado, você se machuca muito menos. Eu tenho plena convicção disso. Porque aí você consegue ceder antes que algo se rompa e, ao mesmo tempo, você tem força para resistir com firmeza. E, de novo, você pressiona com força. Relaxa e continue indo mais fundo. Sinta-se livre para comentar. Como você faz isso? Como eu explico essa ideia do bambu carvalho?
Se você consegue sentir isso fisicamente, que você quer ser flexível e ao mesmo tempo ter muita força no corpo. Agora vamos alongar a perna esquerda. O joelho está completamente estendido. Sinto falta do meu apoio para o joelho, porque assim fica muito mais fácil conseguir entrar profundamente no alongamento, mas assim também funciona. Você nem sempre tem ele com você, então existe uma opção para cada situação. Se você estiver inseguro, saia um pouco, estique de novo e volte. Aí você geralmente percebe, o joelho não estava totalmente esticado. Então você começa aqui também. A parte da frente do pé esquerdo pressiona contra o chão. As mãos seguram na parede para que você possa realmente tensionar. Você tenta ficar na ponta dos pés, mas ao se apoiar na parede, você impede isso. Por isso, você pode fazer uma contração isométrica máxima. Relaxa e continue entrando. E de novo. Você empurra novamente, prestando atenção para manter o joelho totalmente estendido com a parte da frente do pé contra o chão. Relaxa e continua aprofundando. E de novo. Você empurra com bastante força contra. Você empurra, você empurra, você empurra. Relaxa e continua aprofundando. Ok, e agora vamos nos virar. Agora vamos fazer o alongamento ativo, a perna direita esticada para frente. Puxe o pé para cima. Traga o tronco para baixo. Sinta o alongamento na parte de trás da perna toda. E tente aumentar isso um pouco mais. E então você vai com o pé esquerdo para frente. E eleva bem a parte da frente do pé esquerdo. Você abaixa o tronco e sente esticar toda a parte de trás da perna. Isso mesmo. Então você se senta de novo. E vamos movimentar um pouco os tornozelos. Você estica e puxa para cima. E estica e puxa para cima. E estica de novo. E puxa para cima. E estica de novo. E puxa para cima. E agora vamos cuidar especialmente do extensor dos dedos do pé direito primeiro. Puxe o pé para baixo. Preste atenção para não formar um ângulo entre a canela e o pé bem reto. E puxe o pé para baixo, e ao mesmo tempo dobre os dedos dos pés. E você percebe que isso também é um pequeno fortalecimento para o braço esquerdo. E então puxe bem forte. Você sente o alongamento em todo o peito do pé. Talvez também nas articulações dos dedos dos pés. Respire de forma bem relaxada. E continue puxando para dentro. Coquetel. Tudo o que a gente alonga fica mais comprido, e isso é o legal. Um sistema biológico feito de células tem isso embutido. Quando é exigido, ele se desenvolve exatamente assim. É por isso que dizemos que a função determina a estrutura. E não o contrário. A função cria uma nova estrutura. E é isso que estamos construindo agora, um corpo com mais mobilidade. Se você fizer apenas essa rotina, uma vez por dia, além dos 7 dias, talvez por 3 meses, você não vai se reconhecer. Uma vida diferente. Experimente, confie em mim. O tempo investido vale a pena. Então, agora vamos fortalecer também os dedos dos pés, porque eles estão totalmente negligenciados, já que ficam só dentro dos sapatos e não precisam fazer nada ativamente. Puxe os dedos dos pés para cima, puxe o máximo possível para cima. Puxe o pé para cima. Coloque força de verdade. Coloque força de verdade. Relaxe. Puxe o pé mais para baixo. Puxe os dedos dos pés mais para baixo. E mais uma vez. Os dedos querem subir, o pé quer subir. Relaxe. Vá mais fundo no alongamento. E de novo. Os dedos querem subir, o pé quer subir. Relaxe. Vá mais fundo no alongamento. E agora você puxa ativamente o pé para baixo, os dedos para baixo. Concentração total no pé. Ele merece isso. Você cuida pouco dele mesmo. Isso, desce bem.
e dobre os dedos dos pés. Mais ainda, tente provocar uma cãibra na sola do pé. Isso mesmo, você ouviu direito. Tente fazer dar cãibra, ou seja, você realmente contrai bem forte. E uma cãibra é algo bom. Quando der cãibra, você sai, alonga e ela passa. E a cãibra sempre mostra que você está trabalhando em uma área onde o músculo não está acostumado a trabalhar. Por isso ele dá cãibra e diz: pare, eu não quero mais. Mas isso é um treino. Na próxima vez, ele demora mais para dizer pare ou nem diz. Baixe o pé novamente e dobre os dedos para baixo. Agora estamos no pé esquerdo. Puxe bem para baixo e dobre os dedos dos pés. E aí você percebe aqui como repuxa. Continue indo mais fundo aí. Respire bem. E você nota que sempre cede. Perceba como seu corpo está. Ainda está realmente suportável essa intensidade do alongamento, essa dor do alongamento. Ela não pode ser negativa. Tem que ser uma sensação positiva. Porque se você alongar de um jeito que doa de um jeito ruim, você vai perder a vontade de continuar. Isso seria uma pena, porque isso é muito importante. O alongamento, o fortalecimento e o alongamento ativo, todos nós precisamos disso. Depois dos 50 anos, mais ainda, muitos já necessitam a partir dos 40. E quanto mais cedo você começar, mais você previne para que não tenha problemas depois. Continue puxando para baixo. E agora vamos usar força novamente. Seu pé quer subir e seus dedos querem subir. Faça bastante força contra, relaxe e continue alongando. E de novo, o pé quer subir, os dedos querem subir. Com força, contraia seus dedos, força nos dedos. Sim, isso existe. Também existe força nos dedos dos pés. Relaxe e continue alongando. E de novo, puxe para cima, relaxe e continue alongando. E agora puxe o pé ativamente para baixo e os dedos para a flexão. E proponha-se a andar bastante descalço. De preferência descalço do lado de fora, na grama ou na praia. O tempo ainda não está bom, né? Quando o tempo está bom, nada melhor que andar em superfícies macias e irregulares. É disso que precisamos, para que os pés sejam realmente bem trabalhados durante a caminhada. E então você sai de novo. E então estenda ao máximo novamente os dedos dos pés e flexione-os. E estenda-os ao máximo, e flexione-os. E estenda-os ao máximo, e flexione-os. E estique-os e dobre-os. Uau, agora você sente os pés de verdade pela primeira vez em muito tempo. Pode ser? Ou talvez você exercite os dedos dos pés diariamente. Eu não sei. E o que mais precisamos agora? Tem uma parte que ainda não fizemos. Consegue adivinhar? Os pulsos. Ja, Sim, tendinite, síndrome do túnel do carpo, artrose nos polegares, nas articulações da base dos dedos, nas articulações dos dedos. Tudo isso queremos evitar, é claro. E o exercício para isso é super fácil, mas super eficiente. Gire as mãos para fora, você também pode fazer isso em pé, junto à mesa, por exemplo, polegares juntos, por favor. E então, vá puxando cada vez mais para trás. dann Continue puxando ainda mais para trás. E aí você sente o alongamento bem forte. Nos punhos, na parte do antebraço, um pouco mais acima, e vá trabalhando nisso. Esse exercício você vai precisar todo dia, principalmente se você trabalha muito no teclado, no computador, você precisa disso todo dia, sim. Independente da rotina, este exercício deve ser feito diariamente. Os outros também, mas esse especialmente, digamos assim. Continue puxando, continue puxando. E você percebe como vai cedendo.
Sim, o corpo cede, mesmo que no começo tudo esteja bem rígido e você talvez esteja bem mais inclinado para a frente. A cada dia um pouco mais e você percebe imediatamente como a mobilidade, como a leveza aumenta. Continue puxando. A maioria também esquece disso. Músculos que fazem força contra consomem energia, é claro. Como um carro com o freio de mão puxado. Sim, aí também não dá para colocar toda a potência na estrada, porque a potência ela é consumida nas pastilhas do freio de mão que estão esquentando. Agora vamos soltar o freio de mão do corpo inteiro com essa única rotina. 35 minutos por uma vida inteira. O que você não vai reconhecer agora também vai entrar força aí. Pressione as pontas dos dedos no chão, relaxe, continue alongando, mais uma vez com força total. Os dedos querem ir para o chão, relaxe, continue indo e mais uma vez pressione os dedos com força no chão, relaxe e continue indo. E levante-se e puxe ativamente. Puxe o dorso das mãos em direção ao cotovelo e os dedos, as pontas dos dedos também, e puxe ainda mais. E então apoie-se. Ó Deus! Você percebe como está agora? E desça novamente, e suba mais uma vez. Mobilize tudo isso, e suba mais uma vez, e puxe a mão fechada para baixo, e a mão aberta para cima, e a mão fechada para baixo, e a mão aberta para cima. Pronto, agora passamos pelo corpo todo. Agora faça isso por 7 dias. Ou continue por mais tempo se quiser. E se você quiser conhecer mais desses exercícios incríveis e libertadores, quiser mais informações, então vá no primeiro comentário abaixo deste vídeo, clique nesse link e baixe nosso guia do corpo todo. Lá você encontrará mais explicações e exercícios. Divirta-se e faça os exercícios nos próximos 7 dias. Espero que a gente se veja.